Antes da sequência aqui ao nosso roteiro, deixa eu fazer um momento de interação aqui com o público. Gostaram do café da manhã? O coffee break estava legal? O suco de manga estava top, não estava? Maravilhoso. Que bom, que bom. Foi um momento muito legal de interação. Então, espero que todos tenham tido um tempo agradável e proveitoso no nosso coffee break. E eu queria agora convidar todos vocês para observarem um detalhe que faz toda a diferença. Eu queria que vocês olharem, que vocês possam olhar para o crachá de vocês. Esse crachá que está com vocês, eu não sei se vocês conseguiram reparar, mas ele é fabricado com o chamado papel semente. Ele tem sementes de cenoura, ou seja, quando você chegar em casa, pode fazer aquela mini horta, plantar, cuidar e fazer uma colheita individual. E eu aproveito para fazer um convite a cada um de vocês. Quem fizer uma boa colheita aí, tira uma foto e manda para o e-mail da comunicação da Absolar, comunicação sem o cedilha e sem o tio, @absolar.org.br, que a gente vai aproveitar e pegar essas fotos e divulgar nas nossas redes sociais. Um presente aí para vocês, e que quem tem filhos vai ter a oportunidade de botar a filharada toda para participar, vai ser uma experiência muito legal. Um outro recadinho tem a ver com a sua credencial. Nós temos espaço para uma interação muito legal. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que já está aqui na tela e também no verso da sua credencial. Ele vai abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário para você enviar a sua pergunta. Todos que estão aqui presentes já garantiram acesso à edição digital do nosso meeting. Lá vocês poderão acessar todo o conteúdo a partir desta próxima terça-feira, 5 de novembro, e rever quantas vezes você quiser, no conforto de sua casa, ao lado das pessoas que você mais gosta. Se você conhecer alguém que gostaria de ter participado, ter vindo para o evento, mas por algum motivo não teve condição de vir, você pode indicar para que ele se inscreva no nosso site absolarmeeting.org.br. Antes de chamar os participantes desta mesa, vamos ver a mensagem dos nossos parceiros. In a world that is constantly evolving, progress seems to offer only two choices: to follow or to be left behind. But there is a third option: to lead. To actively shape and walk new paths. To rethink. A Eugin Solar apresenta ao mercado nacional toda a solução em produtos necessária para atender aos mais diversos tipos de projetos. Fabricamos e distribuímos painéis, inversores, estruturas e kits solares, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todos os nossos produtos estão disponíveis através do e-commerce Eugin, televendas ou com nossos consultores especializados. A Eugin é a escolha ideal. Eugin, mais do que você imagina. Muito bem, eu chamo agora para subir no palco e compor o nosso painel a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim. Bárbara é CEO da Bright Strategies, empresa de consultoria voltada à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis. É uma advogada com MBA em finanças e estratégias empresariais. Bárbara, inclusive, já desempenhou funções junto ao poder público, privado e também ao terceiro setor. Atualmente, ela é vice-presidente de geração distribuída da Absolar e conselheira do Latin American and Caribbean Council of Renewable Energy e presidente da Comissão da Geração Distribuída da OAB de Minas Gerais. Em 2021, ela foi eleita uma das pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Convido também para o palco o secretário executivo da Comissão Especial para a Implementação de uma Economia de Hidrogênio Verde na Bahia, Roberto Fortuna. Roberto é graduado em Geografia pela Universidade Católica de Salvador, tem mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e doutorando em Ciências Aplicadas à Energia e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas em Energia e Ambiente da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Atuou como professor em universidades por 12 anos
e possui diversos artigos técnicos, científicos e capítulos de livros publicados sobre o setor energético. Convido agora ao palco o gerente de operações do Meu Financiamento Solar, Alice Vieira. Alice tem 11 anos de experiência em operações e processos, com foco em melhorias contínuas no mercado financeiro. É graduada em administração de empresas, com pós-graduação em gestão estratégica e liderança. Destaca-se por sua sólida atuação na gestão de equipes, promovendo eficiência operacional, desenvolvimento de talentos e a implementação de soluções inovadoras que impulsionam resultados. Convido ao palco também o presidente do Conselho Fiscal da Absolar, Daniel Pansarella. Daniel é Country Manager Brasil da Trina Solar Brasil, é ex-membro da diretoria Fiesp, tem mais de 25 anos de experiência em comércio exterior e logística, atua no setor de energia solar e energias renováveis há 10 anos, com participação em empresas como Enel Green Power, Enel X, Re-Energisa, Fusion Trade e Trina Solar. É graduada em administração com comércio exterior pela Universidade Paulista, com especialização em empreendedorismo e negócios pela ESAD School, Barcelona, Espanha, e também pós-graduação em comércio internacional, também na Espanha. Por fim, convido ao palco o advogado, sócio da área tributária da Martorelli Advogados, João Amadeus. João possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, uma das mais bem conceituadas do Brasil, tem mestrado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É sócio da área tributária da Martorelli Advogados. Eu agradeço a todos, damos início às exposições e eu passo agora a palavra para a Bárbara, que será também a mediadora deste painel. Coelba, você é maravilhosa. Anel, a gente te ama. Você viu que funciona, né, gente? Então, o fato da gente ter essas alternativas... Alô? Oxi? Eu tô achando que tá assombrado. O fato da gente ter essas alternativas trazidas pela ANEEL já indicam que aqui, por exemplo, é um lugar seguro para a gente operar quando esse problema chegar ou para quem esse problema já chegou. Quando a gente olha para a alternativa que foi chamada de Fast Track, que são esses sistemas de até 7,5 kW, o que a gente percebe? Que apesar de não resolver o problema, porque esses são os casos dispensados de análise, essa alternativa compreende muito das instalações que foram feitas no país nos últimos anos. E até uma curiosidade é que a ANEEL determinou essa potência de 7,5 kW, porque se a gente pegar todos os consumidores do grupo B que tem GD instalada, independente de ser comercial, de ser residencial ou agro, a potência média é 7,5. Então, a potência foi estabelecida nessa lógica. E aí, então, 37% das usinas que foram instaladas estariam compreendidas dentro disso. Mas a gente tem os outros 63% de usinas que não estão nesse perfil. E aí a gente precisa, de fato, conseguir endereçar isso. Como é que a gente tem endereçado isso, né, dentro da AB Solar? A gente continua em um contato firme com a ANEEL para assegurar que essa norma seja, de fato, bem aplicada. E é muito interessante porque, quando a Resolução 1098 foi ser votada pela agência, a gente destacou na sustentação oral que foi feita em Brasília uma preocupação do setor que, a partir do momento em que essa norma entrasse em vigor, todas as distribuidoras passariam a forçar o consumidor de microgeração a se adequar a uma das 3 alternativas. Exatamente pela falta de critério e pela falta de fiscalização da agência de que os estudos ou de que a conduta das distribuidoras está sendo feito e está ocorrendo de maneira adequada. E aí, de novo, quando a gente olha para a realidade, por exemplo, de São Paulo, de Minas Gerais e de Rio Grande do Sul, é isso que tem acontecido já com o mercado da região. Então, a gente tem provocado a agência a já começar a olhar para o mercado para ver as aplicações dessa mudança regulatória que foi feita, mas também para assegurar uma melhor aplicação do artigo 73. Então, exigindo, de fato, os estudos e exigindo, mais importante, essa comprovação de que a inversão de fluxo alegada pelas distribuidoras prejudica a qualidade da rede de distribuição. Porque, importante dizer, apesar de eu dizer, né, a questão é muito mais regulatória,
os equipamentos de distribuição, eles são feitos para aguentar um determinado perfil de inversão de fluxo. Então, em tese, a gente teria que ultrapassar isso para poder dizer que está prejudicando os níveis de qualidade que a gente tem. E, além disso, a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o PL 624 de 2023. Esse projeto de lei, ele, dentre outras coisas, cria o programa da Renda Básica Energética. Então, ele troca a tarifa social de energia elétrica pela instalação de sistemas fotovoltaicos em consumidores de baixa renda. Isso é muito interessante, porque, do ponto de vista tarifário, a gente substitui um subsídio para baixa renda, que é um OPEX, que é recorrente na tarifa, por um CAPEX, né, um investimento no sistema fotovoltaico, e aí a gente está dando, de fato, liberdade energética para aquela família poder produzir a própria energia sem necessitar de um subsídio da tarifa social. Mas também é interessante porque isso vai abrir, em sendo o projeto aprovado, um mercado muito grande para realizar essas instalações dentro desses consumidores de baixa renda. E é importante dizer, gente, que os estados do Nordeste concentram o maior percentual de consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica. Então, isso é um programa que pode ter um caráter muito transformador para a região. Mas, além disso, esse PL também estabelece que a distribuidora de energia não pode limitar a injeção na rede oriunda de sistemas de microgeração. Então, a gente conseguiria aumentar essa solução que foi trazida pela ANEEL, digamos assim, para projetos de até 7,5, para todas as usinas de até 75 kW. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está tramitando no Senado Federal, tem mais ou menos uns 6 meses que ele chegou no Senado, e desde então a gente tem estado bastante ativo, inclusive junto ao relator do projeto, que é o senador Petecão, para aprovar esse projeto no Senado. Mas a verdade é que não está fácil. Porque, assim como lá atrás, quando a gente lutou para a gente conseguir ter um marco legal que fosse melhor do que a proposta da ANEEL, teve muita oposição das distribuidoras de energia, agora a gente também está tendo muita oposição das distribuidoras de energia. E se cada um de vocês que está aqui dentro não se mobilizar para a gente conseguir fazer essa aprovação, vai ser muito difícil a gente ter êxito nessa nova empreitada, nesse novo desafio que está sendo colocado para a gente enquanto setor. Então, eu queria encerrar a minha fala fazendo um pedido a vocês. Eu queria pedir para vocês tirarem 2 minutos do tempo de vocês hoje para mandarem uma mensagem, ou uma foto, ou um vídeo para o senador dos estados de vocês. Aqui a gente colocou os senadores dos estados que a gente tem aqui na região. Lá fora, vocês viram que a gente tem um espaço para fazer foto da Absolar. Nesse espaço, vocês vão encontrar algumas plaquinhas que têm a hashtag para o sol brilhar PL 624 já. Se vocês quiserem usar essas plaquinhas para facilitar a mensagem que vocês vão mandar para os senadores, é só tirar foto, postar e marcar o senador da região de vocês. Esse tipo de mobilização, gente, é extremamente importante para os políticos que representam a nossa sociedade, estão lá no Congresso Nacional, entenderem que quem quer a aprovação desse projeto não é só, entre aspas, uma associação, não são grandes grupos, são os eleitores deles em cada uma das cidades, em cada um dos estados que eles estão ali representando. Então, isso é extremamente importante, e eu queria sair daqui hoje, abrindo o meu Instagram e vendo inúmeras postagens de vocês marcando esses políticos. Acho que é extremamente relevante que a gente se mobilize. E, de novo, quando esse problema estava só em Minas Gerais, há uns 2 anos, infelizmente, os outros estados não se mobilizaram junto com Minas para tentar barrar a expansão disso. Agora ele chegou em São Paulo e Rio Grande do Sul, e quem faz parte dos grupos de WhatsApp deve estar vendo a loucura que está sendo de mensagem de gente dessa área falando. E a gente sabia que isso ia acontecer, porque tem mais de 2 anos que a gente está lutando contra isso. Não esperem que isso se torne um problema forte aqui, para que vocês também se mobilizem. A gente pode fazer esse combinado? Ixi, mas se demorar dessa energia aí de vocês, gente, estamos tudo lascado. Podemos fazer esse combinado, gente? Aí sim! E aí, dito isso, então, só quero deixar o convite para vocês participarem do Encontro Nacional da Absolar. Acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, em São Paulo. E, gentilmente, convidar vocês também para entrarem no canal da Absolar no grupo de WhatsApp e encerrar minha fala, porque eu já estourei meu tempo. Muito obrigada.
Obrigado, Bárbara. Passo a palavra agora para o secretário executivo da Comissão Especial para a Implementação de uma Economia de Hidrogênio Verde na Bahia, Roberto Fortuna. Bom dia a todos. O café não fez efeito ainda, tá? Porque eu acabei de chegar de Belo Horizonte, nem peguei o coffee break. Nós estamos numa maratona de eventos, isso está acontecendo em função das discussões e da ampliação agora das renováveis, do marco de hidrogênio, da importância das renováveis do marco de hidrogênio. Finalmente os marcos saíram, os marcos legais saíram, e as discussões estão muito grandes. Eu vou trazer uma experiência aqui da Bahia, apesar de fazer parte também do grupo do consórcio do Nordeste, onde nós estamos montando algumas estratégias de políticas para a região Nordeste como um todo, que fica mais fácil como nós agirmos em bloco. Mas, em função, desde esses 15 dias que a gente não para aqui, Denise também da Bahia Invest está lotada de viagens internacionais e nacionais, a gente não consegue parar aqui. Eu vou trazer um pouco de experiência aqui da questão de o que é potencialidade, o que é conjunto político. Como é que a gente passa aqui? Está com você. Esse. Pronto. Bom, esse dado já é conhecido do setor. A Bahia tem um potencial gigantesco, ainda pouquíssimo explorado. Nós temos um fator de capacidade fantástico, nós desformatou, infelizmente, algumas coisas. São 79 usinas em operação, 13 usinas em construção e 545 usinas em construção a iniciar. Então, nós temos hoje 100 gigawatts de capacidade instalada em geração centralizada e 1 gigawatt em geração distribuída. O potencial é grande, mas o potencial não quer dizer nada se você não tiver um conjunto de políticas, seja de fomento, seja de estruturação, seja de financiamento, seja de apoio à pesquisa e desenvolvimento, seja de capacitação, para que esse potencial possa virar negócios e, com isso, gerar emprego, renda e energia para o país. Esses são os municípios que nós temos com usinas em operação. Nós temos melhor fator de capacidade média aí dos dados de maio de 24% em 2024. Nós podemos instalar 2 teras de energia aí pelos dados do Senai e Cimatec, mas precisamos tornar isso factível, sob a forma de um conjunto de medidas que possam se tornar, não tornar, mas prospectar o negócio para que possa vir a se implantar aqui no Estado. Nós somos extremamente atuantes, os estados do Nordeste também são extremamente atuantes. Hoje a Bahia tem uma capacidade de geração de energia elétrica, seja eólica e solar, que faz com que a gente não precise mais, de forma significativa, da hidroelétrica. Lá está terminando ficando como backup do setor elétrico. Uma das questões importantes é que, na hora que nós implantamos os parques, nós estamos implantando esses parques junto à área de proteção ambiental e de comunidades tradicionais. E muitas das empresas que vocês trabalham tiveram grandes problemas de vizinhança com essas comunidades tradicionais, pela ocupação das terras. A mediação, as políticas de fazer com que a governança ambiental e social faça com que as pactuações entre o setor produtivo, o governo e essas comunidades funcione, é extremamente importante para garantir a funcionalidade, o perfeito funcionamento e a capacidade de geração de energia. Tiveram vários problemas nesse setor, seja na Bahia, seja no Nordeste, de um modo geral. Inclusive com lideranças comunitárias que tinham interesses políticos e estavam querendo efetivamente se projetar e, em cima disso, tentar oferir ganhos junto com a empresa. Por exemplo, líder comunitário que queria uma patrulha mecânica para cuidar de 3 estradas vicinais. Uma patrulha mecânica custava R$ 7,5 milhões. E ele queria para fazer essas operações. E desmontar essa bomba foi terrível, mas a gente tem um conjunto de ações e de políticas que consegue fazer isso. Nós instituímos o primeiro plano
de hidrogênio no Brasil, exatamente para integrar a cadeia de renováveis a isso. E ficamos de braços amarrados um pouco, porque nós precisamos, enquanto Estado subnacional, do Estado nacional, para que nós tenhamos um guarda-chuva normativo, para que a gente possa atuar. Mas, ainda assim, nós conseguimos alguns avanços significativos. Pena que, acho que quando eu mandei de Belo Horizonte ontem, desformatou um pouco. Nós temos agora também um programa Bahia Mais Verde. E nós temos um decreto 21.965 de 2023, que dá diferimento das operações internas de insumo de cadeia de produção do setor eólico, também extensivo ao setor solar. Nós estamos isentando de ICMS as empresas de produção de hidrogênio, que vão fazer hidrogênio verde, ou agora hidrogênio de baixa emissão de carbono, e amônia verde, que adquirirem energia elétrica de fonte renovável, solar e eólica na Bahia. Isso desonera a cadeia de custos dessas empresas, porque praticamente 80% do custo de produção de hidrogênio é energia elétrica. Então, isso deu um salto significativo. E nós ficamos na prateleira, aguardando o governo federal com uma proposta de projeto de lei pronta. Para isso, nós tivemos que fazer pressões em Brasília. O nosso senador, já citado aqui, Otto Alencar, que foi relator da matéria do projeto de lei do marco legal do hidrogênio, várias vezes nós trouxemos eles aqui, fizemos várias reuniões fechadas, fizemos reuniões em Brasília, entregamos um documento com 20 itens e, por sorte, pelo menos uns 17 a 18 foram considerados dentro do projeto de lei. É fundamental isso porque gera aderência da política pública de um Estado subnacional com o nacional. Permite fazer convênios, acordo de cooperação, captação de recursos. Então, nós estamos com uma política de transição energética aí na Assembleia Legislativa, já para ser distribuída para as subcomissões. Estávamos aguardando apenas passar a eleição municipal, porque vocês sabem que no Brasil os deputados estaduais, enquanto tem eleição municipal, eles estão em campanha nos seus municípios, mas essa lei vai dar um pulo muito grande na questão das renováveis, principalmente na questão da geração distribuída solar e na questão do hidrogênio. Você podia dar um spoiler aí, Fortuna? Enquanto ainda não for distribuído para as comissões e não sofrer as emendas, boa parte daquilo que eu posso falar pode ser alterado. Tá? Mas a gente pode estar conversando em momentos mais para frente, aquilo que já começar a estiver sendo tramitado, começar a ser discutido na Assembleia, a gente pode discutir isso em um evento ou reunião específica com vocês, a partir da Absolar, para a gente demonstrar como é importante a gente ter políticas públicas que estimulem esse setor. Tendo em vista que nós temos uma carência muito grande disso, seja no Brasil, seja no Nordeste. O Nordeste todo tem isso. Basicamente, é trabalhar com o mecanismo de ICMS. A SUDENE, que tem redução de 75% no imposto de renda, que também serve para todos os estados, mas esse verdinho aí, a exclusividade da Bahia, que é o diferimento nas aquisições de energia elétrica, como eu falei, para a produção de amônia e hidrogênio. Assim que nós publicamos isso, a quantidade de empresas que vieram procurar a gente para poder avaliar a implantação de suas unidades de hidrogênio e nos pedir ajuda para ajudá-los a conversar com o setor de geração de energia elétrica, eólica e solar, foi muito grande. Nós passamos vários contatos, nós não podemos indicar a empresa, mas indicamos a associação, indicamos alguns grupos empresariais para que o setor privado converse. Já vi a plaquinha ali de 1 minuto, vamos correr. O FNE Sol, vocês conhecem isso é fundamental para distribuição, a geração de energia distribuída. Energia fotovoltaica no linha de financiamento do Banco do Nordeste tem um peso que começa a crescer. E ele está bem distribuído em todo o Nordeste aí. Eu estava conversando com o diretor superintendente do banco ontem, quando a gente começou a trocar informações sobre isso, e a possibilidade de novos insumos, novas linhas de financiamento é grande. Fotovoltaica representa hoje 26%
da aplicação de infraestrutura aqui na região Nordeste. A energia GD ainda está com 2%. Nós temos um potencial para crescer muito grande ainda com isso. Principalmente porque agora vai surgir no Brasil e no Nordeste a questão da economia de baixo carbono. O Brasil já fez a sua transição energética quando começou a trabalhar priorizando a hidroelétrica. Depois nós demos o segundo salto quando veio a eólica, depois o terceiro salto com a solar, nós vamos agora trabalhar com o hidrogênio. O hidrogênio é fundamental não como energia, mas como vetor energético, como carreador de energia. E ele gera uma demanda para trás da cadeia gigantesca de energia elétrica de fonte renovável. Então, hoje, nós fizemos uma modelagem matemática, fizemos uma análise da capacidade de produção de hidrogênio. A Bahia é um dos estados que tem possibilidade de fazer hubs descentralizados. Nós não estamos preocupados com exportação de hidrogênio. Exportar hidrogênio é exportar molécula, é uma commodity. Nós vamos entrar de novo na era do pau-brasil, exportando commodity para países onde toda a eletricidade e água é nossa, para nós recebermos de fora produtos com alto valor agregado depois. A nossa proposta aqui, desde 2020, e brigamos com o governo alemão, brigamos com vários estados, brigamos com vários outros setores, é de que nós temos que internalizar na nossa matriz produtiva aquilo que nós temos de melhor, que é a capacidade de geração de energia, disponibilidade de água e capacidade de biomassa. Eu estava discutindo isso ontem, no final do dia, no Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que a nossa preocupação é efetivamente fazer com que nós tenhamos uma integração entre a nossa cadeia de valor, nossa cadeia produtiva, para que nós possamos exportar, isso sim, produtos com alto valor agregado, chamados produtos verdes. A Europa fechou já com o cinturão, os Estados Unidos estão com o AIRA lá extremamente competitivos com relação à questão de subsídios, e nós estamos perdendo essa corrida. Se a gente não se atentar, vamos ficar fora do percurso. Então, alguns desafios que ainda tem. Aprimorar esse mecanismo de financiamento, a questão do programa de incentivos fiscais, a GD. Nós tivemos uma perda gigantesca aqui. Minas Gerais conseguiu explodir o seu programa de geração distribuída. Nós tivemos uma briga com a nossa Secretaria de Fazenda, por causa da lógica de arrecadação. E nós não conseguimos fazer isso. E nós já estávamos com esse programa, essa proposta montada desde antes de Minas Gerais. E não conseguimos fazer o nosso. Simplificar os processos de conexão à rede, assegurar a qualidade dos sistemas instalados, são coisas que nós estamos trabalhando no consórcio do Nordeste, assim como uma ação integrada junto ao Ministério da Integração, junto ao Ministério do Planejamento, para a gente conseguir ter algumas ações mais efetivas para a energia solar e eólica também aqui no estado da Bahia. Então, desculpem o corre-corre, mas eu acho que eu já estourei também meu horário. Ainda é o ritmo intenso. Agradeço a vocês a atenção e fico à disposição também para qualquer pergunta adicional. Agora sim. Obrigado, Roberto. Passo a palavra agora para a gerente de operações do Meu Financiamento Solar, Alice Vieira. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É minha primeira vez no evento da Bessolar. Como uma boa mineira, numa cidade praiana, já estou apaixonada. A mineira não pode ver uma praia que já quer ficar. Então, mas dessa vez vai ser bem rápido, mas já mandei fotos para o meu marido, falei, vamos voltar, porque eu quero conhecer Salvador de ponta a ponta. Então, vamos falar um pouquinho sobre financiamento. Quem quer aprovar mais financiamento aí? Só esse tiquinho de gente? Então, todo mundo quer aprovar mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai conseguir aprovar mais financiamento, olhando o cenário que a gente tem atual hoje, com percentual de NAD, que está muito alto. Então, crédito acaba retraindo. E a gente tem um aumento também das taxas. Então, tem muitas taxas que os nossos clientes não aceitam. Tá bom, obrigada.
Gente, eu ia passar o slide na força do pensamento, mas agora eu estou com uma ferramenta aqui, ó, tecnológica. Então, primeira foto para vocês, trazendo um pouquinho da representatividade do Nordeste. É um dado que a gente já viu aqui, mas reforçando. O Nordeste hoje ele tem 6,1 gigawatts de potência instalada. A Bahia lidera com 1,2 e seguido do Ceará com 1 gigawatts. Isso representa 19% de toda a GD instalada no Brasil, o que dá 633 sistemas instalados, beneficiando 929 mil unidades consumidoras. Quando a gente olha para o primeiro semestre de 2024, pela Greener, 51% das vendas foram realizadas através de financiamento. Se a gente olha para trás, se a gente olha essa fotografia mais para trás, o financiamento sempre ocupou mais de 51%. Então, hoje, quem não está trabalhando com financiamento precisa começar a trabalhar, porque é uma forma de pagamento que é muito atrativa e que traz os clientes, ainda mais com a redução do ticket, a gente está conseguindo alcançar muito a classe C. Olhando para dentro do meu financiamento, o Nordeste é responsável por 39% de todas as propostas que a gente recebe para analisar. E 30% da nossa carteira são integradores aqui do Nordeste. Quando a gente olha para pagamento, a gente vê um crescimento de 22,78% dos estados do Nordeste. Em primeiro lugar está a Bahia. E recorde aqui, Pernambuco ultrapassa Ceará. Ceará sempre esteve em segundo lugar com financiamentos pagos no meu financiamento. Quem é de Pernambuco aí? Alguém de Pernambuco? Estão pagando bem financiamento. Cadê Ceará? Ceará tem que reagir para voltar para o segundo lugar ou ir para o primeiro, ó. Bora pagar. Rio Grande do Norte e Piauí. E agora, falando sobre como a gente aprova com as boas práticas. Esse é o momento que vocês vão ter que anotar, tirar foto, vão receber a apresentação depois da avaliação. E o muito importante, gente, vocês já devem ouvir a importância de realizar a visita técnica. Por que realizar a visita técnica antes de subir uma simulação? Hoje, eu sou da área de operações do meu financiamento. Eu que recebo reclamações de saque, Banco Central. Só um minutinho. Moça, 1 minuto? Não, né? 1 minuto? Aqui está 6 ainda. Gente, pera. 7, ponto. Eu ganhei 7 agora. Mas falando um pouquinho, por que a visita técnica? Hoje, reclamações de saque, Banco Central que a gente tem recebido dos nossos clientes, a maioria é referente a projeto que não foi instalado após o pagamento, porque os painéis não couberam no telhado. Outro ponto que a gente recebe bastante reclamação, que não está gerando a potência correta. Então, o que a gente tem visto também, quando a gente fala com os nossos integradores, é que eles compraram esse lead, não fizeram a visita técnica e só descobriram esse problema depois. Então, aqui a importância de vocês fazerem a visita técnica antes, tá? Então, você vai conhecer seu cliente, você vai conhecer o local da instalação e você vai mapear os riscos. Saber se aquele cliente é de fato o cliente, saber se esse cliente ele realmente está bem intencionado, e isso a gente vai falar um pouquinho da qualidade da carteira de vocês mais para frente. Outro ponto extremamente importante é o preenchimento dos dados do cliente. Sempre preencham os dados, o mais simples possível. O e-mail, Alice, aí eu não tenho. Gente, pede. A gente tem um aplicativo que vocês conseguem preencher na frente do cliente. O nosso motor ele é programado para fazer check. Então, todas as informações que darem match, que vão dar match, vocês ganham pontos. Teve uma informação que está incorreta, perde ponto. Então, você pode ter uma proposta recusada porque você colocou o e-mail errado. Então, preencham os dados corretamente. Uma outra informação também bem legal, vocês podem incentivar o cliente com o Open Finance. O que é o Open Finance, Alice? É ele liberar o acesso ao banco que ele já possui crédito para aumentar a pontuação dele. Então, quando ele libera o Open Finance, o banco consegue acessar essas informações
para fazer uma análise mais criteriosa e com mais informações, reduzindo o risco. Outra informação importante é alinhar todos os prazos com o cliente e com o distribuidor. Muitos clientes, eles acabam confundindo a carência do primeiro pagamento do financiamento com a entrega do projeto. E a gente vê muitos integradores que têm que pagar a primeira conta de energia do cliente ou a primeira parcela, porque não deu tempo, porque esses prazos não foram alinhados no início. Então, a gente sempre orienta vocês a alinharem todos esses prazos e alinhar que a carência é referente ao pagamento da primeira parcela e não à entrega do projeto. Quando vocês percorrem esse caminho antes do pagamento da proposta, vocês estão cuidando da qualidade da carteira de vocês. Os bancos já estão trabalhando, e a gente já está trabalhando, com o rate do integrador. Cada banco chama de uma forma, nós temos chamado de rate. O que é esse rate? É a pontuação que vocês vão ter dentro de casa. Essa pontuação faz com que vocês tenham mais chances de aprovação. E por que isso acontece? Quando vocês têm clientes que não têm inadimplência, que não abriram uma reclamação contra a empresa de vocês, isso mostra que o perfil de cliente é um perfil que o banco aprova e que o banco não tem risco. Então, isso aumenta a indicação que vocês trazem. Quando o cliente ele acaba fazendo uma reclamação, ele não paga uma parcela, a pontuação da empresa de vocês cai. E essa pontuação pode fazer com que propostas sejam recusadas, porque é analisado o perfil. Se o banco tem dúvida naquele perfil de cliente, ele olha para o perfil da sua carteira e pode gerar uma recusa. Ele tem dúvida sobre o cliente, ele olha o perfil de vocês e vê que é top, ele aprova aquele cliente. Outra informação importante é garantir todas as etapas. Então, confere depois do pagamento, a homologação foi realizada? A gente recebe muita reclamação que o instalador sumiu e o cliente não consegue falar com ele e não teve homologação. Aí a gente corre, pede ele, pelo amor de Deus, vai lá, atende, e a gente consegue retomar. Mas tem casos que a gente, infelizmente, não consegue. Garantir a geração correta. O sistema ele precisa funcionar aos 25 anos. Informar para o cliente que ele precisa fazer a limpeza das placas. A gente recebe, tá, gente, bastante reclamações. Depois de 3 anos, o cliente fala que a geração dele diminuiu. E era só uma limpeza. Então, principalmente nesse período de secas, que tem muito incêndio, dependendo da região, acaba impactando por causa da sujeira das placas. Então, sempre passar essas informações para o cliente. E, mais importante ainda, vocês podem até ser a empresa que vai atender esse cliente por anos na manutenção. Então, até pensando em receita futura. E sempre garantir o pagamento da primeira parcela do carnê. E outra informação muito importante é mensurar a satisfação do cliente. Quando você escuta um feedback, quando você faz a captação do que o seu cliente achou do seu serviço, você melhora, você consegue entregar mais e, o melhor de tudo, você pede indicações. E esse cliente, ele pode te trazer outros clientes, que vai te trazer outros clientes, e você só vai aumentar a sua carteira. E, falando um pouquinho do meu financiamento solar, quais são os principais benefícios de ser os nossos parceiros? A gente tem um time comercial dedicado. Esse time ele pode dar treinamento para vocês, pode dar treinamento para o time de vendas, pode entrar em contato com o cliente para falar sobre as informações do seguro, informações do financiamento, auxiliar na assinatura do contrato. O nosso processo ele é totalmente digital, vocês conseguem fazer na palma da mão com o aplicativo. O nosso processo é sem burocracia. A gente faz o pagamento imediato. Se a gente recebe as notas até 18 horas, a gente paga no mesmo dia. Taxas competitivas. E aqui importante, lembra do rate do integrador que eu falei lá atrás? Quem tem o rate entre os top tem taxa especial. Então, a gente trabalha com taxas especiais para quem tem boas pontuações para você ofertar para o cliente de vocês. Então, ele vai ver na simulação o valor, vocês vão conseguir dar um desconto. E uma outra informação, que eu acho que essa é uma das mais sensacionais do meu financiamento, é que a gente trabalha com diversos distribuidores. Então, você tem liberdade de trabalhar com qual distribuidor você quiser. Você pode negociar valor.
Você pode negociar a prazo e você não fica preso só em um distribuidor. Então, é isso, gente. Meu tempo esgotou e me deram mais 1 minuto, mas eu vou pedir vocês para seguirem a gente no Instagram para receber mais informações do meu financiamento solar. Obrigada. Bom, Alice, se quiser, viu, tem vários imóveis aqui em Salvador, a gente acolhe muito bem aqui quem vem de outros estados, muitos mineiros, gaúchos, se estabelecem aqui, paulistas também. E, gente, mineiro é gente boa, né? É muita gente boa, muita gente boa. Convido agora, passo a palavra agora para o presidente do Conselho Fiscal da Absolar, Daniel Pansarella. Obrigado. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Deixa eu pegar aqui o... Obrigado, Bárbara. Primeiro de tudo, agradecer ao time todo daqui da Bahia, de Salvador, que o evento está lotado, cheio. Eu fiquei ali na saída, na hora do coffee break, olhando para todos que estavam saindo, conversando e falando das apresentações. Isso traz para a gente bastante energia positiva de saber que estão todos interessados em estudar e conhecer mais do nosso setor. Isso é muito positivo. Eu acho que eu já fui direto já para a minha apresentação para frente. Vamos lá. Isso daqui é um pouco para a gente falar da evolução da energia solar no Brasil, principalmente. A gente fala de potência instalada e potência acumulada. A gente fala muito de energia, isso daqui são dados que estão já registrados na ANEEL, e a gente já está com mais de 32 gigas aí instalados no mês de setembro de 2024. Isso daí já é representativo. Eu vi uma das apresentações que o Rodrigo falou mais cedo, que tinha um slide da Bloomberg, e que mostrava que, quando eu entrei nesse setor solar em 2012, onde foi constituída aquela resolução 482, que fez como nascesse o setor praticamente. Em 2013, eu assisti às apresentações da Bloomberg e eu questionava aquilo e não acreditava. Eu falava, como que em 2040 a gente vai estar como a principal fonte do setor? Era inacreditável aqueles números, e hoje a gente olha que aqueles números eventualmente estavam até modestos, né? Eu tive reunião semana passada numa apresentação da Bloomberg e pedi para eles, olha, por que vocês não fazem um comparativo de mostrar o que vocês projetaram e agora o que a gente efetivamente fez? A gente foi mais competente do que o melhor que a gente estava pensando lá atrás. Isso daqui a gente fala principalmente da parte de importação. Eu tenho atuado fortemente no setor na área de importação, desde os primeiros projetos, Fontes 1, Fontes 2, lá em Pernambuco, justamente. Foram os 2 primeiros projetos de geração centralizada aqui no Nordeste, 5,5 megas cada um, totalizando 11 megas. O Nordeste foi o primeiro a receber esse tipo de solução de geração centralizada, com usinas de tamanho que hoje a gente considera a geração distribuída, né? E a gente observa que o crescimento do volume de produção na China fez com que caísse os preços dos equipamentos. Eu represento um fabricante de equipamento aqui no Brasil, e eu comecei a vender esse equipamento lá em 2012, quando eu assumi essa empresa, por um valor aí 4 vezes mais caro do que hoje nós estamos praticando no mercado brasileiro. Então, junto com a estrutura de financiamento, que acho que é um motor para o setor, a queda dos custos e preços dos equipamentos estão viabilizando e fazendo com que nem a gente comentou até na apresentação anterior, a classe C tenha acesso a equipamentos de energia solar. Quer dizer, não é somente para quem tem dinheiro, é para todos. A energia solar é democrática, ela consegue estar em qualquer casa hoje, seja ela com uma geração própria ou por uma energia por assinatura, que a gente já tem essa modalidade também. Então, a gente não pode pensar que a energia solar é só para quem tem dinheiro para fazer o investimento. Ela pode começar por uma energia por assinatura, porque ela foi viabilizada economicamente através do quê? De equipamentos mais baratos. Hoje, nesse ano passado,
a gente teve um crescimento de 2023 para 2024 gigantesco. Foram 30% a mais de equipamentos que vieram para o Brasil. A gente atingiu no primeiro semestre desse ano 10 gigawatts. A gente deve fechar esse ano com mais de 20 gigas em volume de importação de equipamentos. E isso tudo mostra o quanto ainda vai aparecer nos relatórios da ANEEL, porque quando a gente fala de importação, tem um descasamento de mais de um ano entre o que se importa, que são os grandes distribuidores e instaladores que estão aí colocando no mercado, e aquele número que efetivamente aparece para o governo dentro das instalações, né? Uma das coisas que, lá atrás, eu fui um dos pioneiros que a gente brigou muito, principalmente pela Absolar, e a gente tem essa atuação forte de discutir com o governo, não tem uma indústria nacional. Quando o governo é míope, coloca um tapa-olho e acha que existe isso, não existe. Tem um projeto de indústria com 1 giga de capacidade, que efetivamente as 2 fábricas estão praticamente fechadas ou com meia linha funcionando e querem dizer que isso daí é uma indústria nacional. E o que aconteceu com isso vai vir agora, teve a queda de todos os ex-tarifários, semana passada praticamente, nós tínhamos 950, 960 ex-tarifários habilitados, e os ex-tarifários, praticamente 100% deles, acho que 99% deles já foram derrubados pelo governo, informando, dizendo que a gente tem uma indústria nacional que não existe. Final, o que vai acontecer? O consumidor vai pagar. Esse custo vai chegar em algum momento para o consumidor. Hoje, o que a gente tem um sistema de cotas de importação, que houve um primeiro semestre do ano passado com cota, 1 bilhão de reais aproximadamente, não foi atingido todo o valor da cota. Aí, em julho deste ano, começou a segunda cota, que vai até junho do final do ano que vem, mais 1 bilhão e 18, que essa cota não vai dar até janeiro. Não vai dar até janeiro por quê? Porque o mercado é maior do que o governo colocou de cota. Por quê? Porque não tem produção nacional. E aquilo que eles achavam que ia ter de produção nacional não vai atingir. As resoluções do GSEX com relação à cota, a Absolar buscou pedir para que o governo revisse essas cotas, informando que não era possível, não atenderia a necessidade do mercado. De novo, não era só o tapa-olho, tinha um tapa-ouvido também, não quiseram escutar. Não estão com vontade de dialogar com o setor, por quê? Existem interesses de empresas que estão colocando outros investimentos no Brasil e que a gente percebe que o solar é uma fonte de arrecadação de impostos. É na veia, imposto de importação. Se a gente olhar a geração de tributos, esse último relatório que saiu, aumentou em 20% a arrecadação do governo baseado em impostos de importação. Está aí. Receita vai ser na veia. Essa cota, que vai até 2025, que a gente está falando, não vai chegar até janeiro do ano que vem. Depois tem uma segunda cota, que começa em julho do ano que vem, que vai até junho de 2026, que é mais 700 milhões, decrescente, que, novamente, essa cota deve dar para uns 4 meses do Brasil, do volume de consumo do Brasil. E quem é que vai usar isso? As grandes empresas, que têm uma infraestrutura competente de importação para poder fazer os processos logísticos de maneira eficiente, para poder usar a cota. De novo, os pequenos vão ser prejudicados com isso. Acompanhamento das cotas de importação, a gente, com o Absolar, a gente está fazendo continuadamente. Eu coordeno o grupo de trabalho de logística e tributação, e a gente tem reunião semanal dentro desse grupo e faz uma apresentação mensal para todos os associados. Por isso, quando a gente fala de pedir a associação de quem participa efetivamente do mercado, é importante, porque quando a gente está na associação, a gente tem vários grupos de trabalho, a gente tem o TecReg, várias outras áreas dentro da Absolar, que oferecem estrutura e informação para vocês que são integradores. Lá a gente tem passado as informações com relação à evolução do uso das cotas, e até mesmo para dar estratégia para aqueles que estão montando os projetos, saber encaixar o seu projeto com as datas que vão acabar tendo os benefícios das importações mais econômicas, vão lá, sem pagar os
praticamente 10% de imposto de importação que vai entrar e já está em vigor e vai começar a ter empresas começando a pagar já no início do ano. Então, é importante que vocês também acompanhem as reuniões do grupo de trabalho de tributação e logística, que lá a gente apresenta todas essas informações continuadamente. Outra coisa, como que a Absolar ela tem passado? A gente gosta de convidar sempre vocês para discutir, porque a gente participa de reuniões com a Camex, com a MME, e a gente vem sempre dando feedback do que acontece nessas reuniões, não somente com relação à parte de importação, mas também com a mudança da reforma tributária, que vai impactar fortemente o setor e também nas maneiras de fazer o faturamento no mercado. Então, a gente hoje tem uma estrutura de distribuidores no Brasil que atende ao mercado e a gente, através desse sistema de distribuição, tem os importadores, os reais equiparados a fabricantes. E esses distribuidores, hoje, uma das coisas que a gente está fazendo no grupo de trabalho também é levantando a bandeira com relação ao fake power, porque a gente está com um problema grave de que o integrador, olhando somente o custo, ele acaba não observando que está recebendo um produto, eventualmente, de má qualidade, fantasiado em um produto barato. Então, isso daí é uma coisa que a gente faz um alerta para que todos prestem atenção nisso. No nosso grupo de trabalho, a gente tem uma atuação forte junto ao Inmetro. No Inmetro, a gente está forçando para que seja mais fiscalizada as empresas, então está tendo uma fiscalização direta no sistema de distribuição para fazer a avaliação dos produtos que estão sendo fornecidos para vocês, porque, que nem a pessoa do financiamento falou, daqui a pouco a pessoa comprou um financiamento, acha que aquilo lá vai pagar o investimento, só que o equipamento não era equipamento fornecido de maneira correta e ética, seja no módulo ou no inversor, e não vai gerar energia prometida, não vai conseguir pagar a proposta de financiamento lá, porque não gerou a energia que estava pensada. Então, assim, a escolha dos distribuidores que vocês vão estar atuando, selecione aqueles que trabalham com fake power, eu recomendo vocês vetarem esses caras do fornecimento de equipamento de vocês, porque vocês vão ser solidários, responsáveis àquele produto de má qualidade. Você, quando faz a instalação, você acaba sendo corresponsável na instalação e nos problemas que pode causar com relação à geração desse equipamento. Novamente, só falar sobre o encontro nacional que vai ter em dezembro e também do jantar da Absolar. Estão todos convidados, inclusive os não associados, se associando, podem participar. O Encontro Nacional é um evento que a gente debate bastantes informações de mercado, e lá tem todo o time da Absolar para discutir e dividir e compartilhar informações com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Passo agora a palavra para o advogado tributarista da Martorelli Advogados, João Amadeus. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Absolar, Ronaldo, Dr. Rodrigo, Bárbara, Daniele, Celina e todo o time que faz a Absolar ser o que é. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema que é um tanto quanto complicado, certo? O horário. Falar de tributo em cima do almoço é complicado. Então, eu vou tentar aqui ser o mais breve, o mais didático possível, tá? Porque o tema, apesar de um tanto quanto intrucado, ele não deixa de ser importante. E eu vou iniciar. Obrigado, Daniel. Meu nome é João Amadeus, tá? Sou sócio da área tributária de Martorelli Advogados. Somos um escritório que tem base em Recife, mas nós temos atuação em outras capitais do Nordeste, incluindo Salvador. Esse QR Code dá direto para os meus contatos, eu vou reproduzir ele no final da palestra também. A reforma tributária, pessoal, eu gostaria de fazer um apanhado geral rápido daquilo que está acontecendo, porque a gente fala sobre a reforma tributária
isso não é propriamente dita, a reforma tributária é uma grande caixa na qual existem outras pequenas caixas dentro. Então, a gente tem a reforma da renda, a reforma do consumo, a reforma do comércio exterior. O que comumente se designa como reforma tributária, conforme nós estamos falando hoje, é a reforma tributária do consumo. Mas nós estamos tendo outros tipos de atuações, principalmente na parte da reforma sobre a renda, cuja grande reforma ainda não foi colocada, mas será, inevitavelmente será. E aí a gente tem questões de dividendos, juros sobre capital próprio e outras coisas. E isso aqui, eu não vou abordar esses temas secundários, né? Eu vou focar aqui na reforma tributária do consumo, específica em relação à geração distribuída. Mas eu gostaria só de deixar claro que isso aqui é um enfoque dentro de algo muito maior, tá? Para falar de reforma tributária do consumo, então a gente tem 3 grandes normas, né? A emenda constitucional e os 2 projetos de leis complementares que estão tramitando. Inclusive, um deles, ele avançou da Câmara dos Deputados para o Senado ontem. Esse aí é um print do próprio portal da Câmara de ontem, para vocês terem a noção de quanto o tema ele é atual e urgente. Dentro da reforma tributária, esse aqui é o esqueleto geral dela, tá? Não é o intuito nos derretemos muito aqui, né? A ideia aqui é a gente passar para a questão objetiva primeiramente. Nós teremos uma contribuição sobre bens e serviços que substituirá o PIS e a COFINS. Nós teremos um imposto sobre bens e serviços que substituirá o ISS e o ICMS. E nós teremos um imposto seletivo que vai substituir parcialmente o IPI. O IPI ele vai continuar existindo em situações muito específicas, sobretudo para garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Pelo menos é isso que se pretende no momento, tá? A carga tributária do IBS e da CBS em conjunto, estima-se que fique algo em torno dos 26%, 27%, a depender de quanto se conceda de incentivo fiscal, amplo ou não se conceda, né? Essa carga ela pode aumentar ou diminuir. Então, temos uma projeção de alíquota média, pelo menos segundo as últimas estimativas, de 26,5%, certo? Guardem esse número, 26%, 26,5%. Tá? Dentro da geração distribuída, acho que o primeiro grande tópico que a gente tem é a eliminação gradual dos incentivos fiscais de ICMS. Por quê? Porque a reforma tributária, no argumento de venda que ela traz, né, quem defende a reforma tributária, diz que dos pontos chaves é a simplificação. Para a simplificação, diminuir a quantidade de tributos, dentro disso também existe a diminuição da complexidade por força das exceções que existem a essas regras de tributação. Exceções essas que a gente conhece como incentivo fiscal. Então, como o ICMS ele vai desaparecer, os seus respectivos incentivos fiscais também irão desaparecer. Então, a gente vai ter esse esvaziamento. Isso não é uma novidade, tá? Desde a Lei Complementar 160, lá em 2017, a gente já tinha essa previsão de decaimento gradual, 20% ao ano, até 2032, de ICMS. Então, isso coloca aí a gente com 5 anos antes de 2032, na qual os incentivos da cadeia de comércio ICMS, eles iriam ir se extinguindo a uma taxa de 1/5 ao ano, naturalmente, certo? Então, a reforma tributária ela não foi tão novidade assim nesse ponto específico. Mas a emenda constitucional 132, ela inseriu um dispositivo interessante dentro da Constituição Federal, que é de que o ICMS, enquanto ele existir, ele vai poder ter alíquotas diferenciadas em função do seu impacto ambiental. Por quê? Um dos princípios da reforma tributária é a sustentabilidade, né? Ou a preocupação com o meio ambiente. Isso gera, inclusive, discussões relativas ao próprio imposto seletivo, mas isso aí fica para um outro momento. Então, isso pode ser uma janela de oportunidade para o setor, na linha daquilo que o doutor Rodrigo e outras pessoas falaram aqui, né? Essa questão de diferenciação da fonte, uma possibilidade, uma ideia de novo convênio, isso tudo faz com que o arcabouço fique mais forte, o argumento fique mais forte. É um novo convênio que está alinhado à Constituição, que vai defender o diferencial competitivo da fonte solar fotovoltaica dentro do meio ambiente. Isso está de acordo com aquilo que já está vigente na Constituição Federal, conforme nós temos hoje. Tá? Um outro ponto é que, apesar de nós termos um precedente do STF que fala sobre a alíquota específica do ICMS, que é o tema 745, né, que é aquela questão, você não pode cobrar mais sobre energia além da média da alíquota geral que você pratica para todas as operações em geral.
Veja, o que o STF disse foi ter colocado um teto para cima, certo? Você não pode discriminar a energia elétrica em relação às operações gerais. Para baixo, esse precedente ele não toca. Então, juridicamente falando, o caminho está aberto para esse tipo de argumento. Ainda nós temos questões que são discutidas hoje em dia que tendem a se modificar, né? Nós temos uma definição importante acerca das tarifas, se o ICMS pode ser cobrado as incluindo em sua base ou não. Isso, durante muito tempo, foi favorável aos contribuintes em jurisprudência esparsa. A coisa se alargou em termos de discussão nacional, o STJ afetou o tema a um recurso repetitivo e, infelizmente, ele virou o seu entendimento. Então, ele decidiu um recurso repetitivo que, sim, a TUST e a TUSD incidem dentro do ICMS. Isso atinge, de certa forma, mas não elimina a possibilidade de discussão se, dentro da autoprodução, existe ICMS ou não. São duas coisas separadas, tá? Se eu produzo a mercadoria que circula dentro de mim próprio, o fato gerador do ICMS ele não se concretizou, porque não houve transferência de titularidade. Pelo menos como nós conhecemos o ICMS até hoje, certo? Isso é uma discussão. Esse tema repetitivo do STJ não afeta essa discussão, mas é inegável dizer que as duas coisas andam meio que juntas. Está dito, então, que para os consumidores normais, né, o ICMS deve sim incluir a TUST e a TUSD em sua base. Porém, nós temos um outro caso andando no STF, que é a DI 7195, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, na qual a AB Solar é amicus curiae, sobre a Lei Complementar 194 de 2022. Por quê? O STJ decidiu isso em recurso repetitivo, mas veio uma lei complementar, inclusive anterior ao julgamento, que dizia que, expressamente, TUST e TUSD, dentro do ICMS, não pode. Está fora. Todo e qualquer encargo. O problema é que essa lei foi aprovada pelo Congresso, só que o Conselho de Procuradores dos Estados ingressou com essa ADI no STF, falando esse tema e outras coisas em relação à Lei 194, e o ministro Luiz Fux, por liminar, suspendeu a eficácia desse dispositivo. Então, está legislado no Brasil que TUSD e TUSD fora do ICMS. Porém, essa legislação está com eficácia suspensa, até agora. Essa fotografia daquilo que nós temos hoje. Então, esse julgamento do STF, ele pode reverter essa situação que foi definida pelo STJ, ok? Que, em tese, já deveria ter sido revertida pela própria Lei Complementar 194. Uma questão eu falei aqui agora, né? O ICMS na autoprodução, poder ser cobrado ou não, né? Eu conheço alguns casos específicos, geralmente, realmente, não é algo tão, digamos assim, levado pelos contribuintes à esfera judicial. Eu gostaria de ver mais processos nesse sentido, infelizmente não tem tantos. Que esse argumento específico, eu acho que ele dura enquanto o ICMS existir, porque quando a gente fizer a transição completa para o IBS, coisa que vai acontecer quando 2032 acabar, né? Em 2033, o novo sistema ele vai estar vigente completamente. A gente vai ter uns 5 anos ali, a partir de 2028, de convívio entre os dois sistemas, e em 2033, acho que é seguro dizer, se a reforma for aprovada de acordo com o que se pretende, só haverá o IBS, né? Não haverá mais ICMS. Então, como o IBS ele tem uma base ampla, então essas discussões a respeito do que está dentro, do que está fora da sua base de cálculo, tendem a se esvaziar. Okay? Na parte dos incentivos fiscais da geração distribuída, uma boa notícia que o projeto de lei 68 trouxe, né, que a reforma tributária trouxe, obrigado, é que o REID foi estendido, né, ele está mantido. Ou seja, quando a reforma tributária ela fizer a fase de transição e ela for implantada completamente, o REID para a mini geração não será afetado. Ele simplesmente será adaptado. Aquilo que é PIS/COFINS, né, o REID incentivando PIS/COFINS, seja normal, seja importação, aquilo ali vai se transformar em incentivo para a CBS. Ok? E desde o marco legal, né, da energia fotovoltaica, a Lei 14.300, que foi uma grande vitória da AB Solar, já está dito, né, já está garantido esse direito,
e, em perspectiva de futuro, esse direito continuará sendo garantido de acordo com a proposta de reforma tributária que nós temos hoje. Inclusive, isso foi recentemente regulamentado pela Portaria Normativa 78 do Ministério, que, segundo assim, nossa primeira análise, né, indica que a judicialização do tema ela pode continuar. Antigamente, antes de um mês para trás para o passado, nós tínhamos uma questão de judicialização relativa ao enquadramento, se a própria lei me garantia o direito direto ao acesso ao incentivo do REID. E a resposta é sim. Não há nenhum óbice judicial para que você tivesse entrado antes dessa portaria. Okay? Apesar de nós entendermos e sabermos que existem vários problemas práticos nisso. Depois da portaria, o direito está mais do que garantido, inclusive aos olhos do próprio Ministério. Mas aí foram inseridas uma série de requisitos, uma série de regras, uma série de detalhes que podem modificar esse tipo de judicialização. Então, a judicialização deixa de ser a respeito do enquadramento ou não, entrada ou não, para ser a respeito de cumprimento de critérios específicos. Em questão de oportunidades, né, nós teremos um comitê gestor que vai administrar o imposto. Né? Aquilo que é o ISS e o ICMS vai ser gerido por esse grande órgão nacional que vai tanto julgar, quanto arrecadar, quanto fiscalizar, quanto estimar essa grande arrecadação desse grande imposto nacional. Isso indica uma tendência de esvaziamento das funções do CONFAZ. Se ele vai ser extinto ou não, acho que ainda é cedo para dizer, mas certamente muito do que o CONFAZ faz hoje, o Comitê Gestor do IBS fará no futuro. Isso quer dizer que a previsão de incentivos fiscais regionais, e aí, Daniel, Fortuna, a questão da Sudene, isso está preservado, né? Isso vai ganhar outra cara, mas tudo indica que esses incentivos fiscais, conforme as regras estão postas agora, eles se preservarão. Até porque o imposto de renda ele não vai desaparecer como o ISS e o ICMS vai desaparecer, né, na reforma. Então, isso tudo está como apontado para o futuro, uma possibilidade de enquadramento. Já encaminhando aqui para o final da minha fala, eu gostaria de deixar alguns pontos de atenção. Né? Uma preocupação que eu tenho, recorrente, é que com essa fase de transição. A gente já sabe, muita gente já fala, que vai ser muito complexo, né, você conviver com dois sistemas. Nosso sistema já é complicado, um novo sistema, apesar de, em tese, ser mais simples, conviver com o antigo torna a coisa mais complicada ainda, mas uma coisa que me incomoda é que, no texto da emenda constitucional, não está expressamente proibido que o ICMS e o ISS, enquanto eles tiverem essa meia-vida deles, no final, eles não possam incluir os novos tributos dentro de suas bases. E isso é um problema especialmente em relação ao ICMS, porque o ICMS ele foi, com o tempo, né, ele se distorcendo para ser essa figura que abocanha tudo. Né? Os custos de importação, as tarifas, o IPI, isso tudo acaba entrando dentro da base do ICMS. Meu medo é que isso aconteça com ele nessa fase de transição. Tá? Tomara que não. Por isso a gente precisa se atentar para o comportamento dos fiscos municipais, estaduais, mas principalmente os estaduais. A gente vai ter uma perspectiva de aumento de carga tributária, certo? Em operações que antigamente não eram alcançadas. Isso é por conta de um dos princípios da reforma, que é justamente o aumento da base tributável. Né? Antes a gente tinha caixinhas bem definidas, né? Vetores bem definidos. Se tributa lucro, se tributa receita bruta, se tributa a operação comercial, se tributa a prestação de serviço. Não, agora o que a gente vai ter é operações. Operações que gerem algum tipo de receita, algum tipo de benefício, algum tipo de direito. Aquela operação ela vai ser submetida à tributação, tanto do IBS quanto da CBS e, em alguns casos específicos, do imposto seletivo também. Portanto, para a geração distribuída, a gente vai ter um problema em relação às pessoas físicas, aos bens, à aquisição por pessoas físicas. Por quê? É o ponto de cima, que é a parte boa da reforma, no ponto de vista prático, lá no final, no caixa, é que os tributos eles vão ser recuperáveis, certo? Eles vão conferir créditos para as etapas seguintes da cadeia. Então, se antes, por exemplo, no PIS e na COFINS, você tinha o 3,65% do lucro presumido. Né? Quem está no lucro presumido faz o recolhimento de PIS e COFINS no regime cumulativo. Né? Normalmente é assim, no setor solar fotovoltaico, seja distribuída, seja centralizada, com exceção de quem está no Simples, né? Geralmente é assim. Quem está no lucro real é 9,25 com a sistemática de créditos e débitos,
E a gente sabe, né, que os créditos eles são bem menores que os débitos no PIS e COFINS do sistema não cumulativo. Então, cumulativo 3,65, certo? Você vai sair para uma alíquota ali que está na casa dos 9. Só que os 3,65, ele é cumulativo, você não gera crédito. Os 9 vão ser. Então, o que é que a gente pode apontar como grande tendência? É que quem transita ali no meio da cadeia, como pessoas jurídicas, vai ter a recuperabilidade total dos tributos. Então, a coisa tende a melhorar. O efeito, no caso, já tende a melhorar. Isso se não houverem problemas e pegadinhas, né, a respeito dessa devolução do tributo que foi pago na cadeia como crédito. Para quem está ali na ponta entregando para o consumidor final, aí isso aponta uma necessidade de estratégia em relação a isso. Tá? Esses são os meus pontos de atenção para agora. Espero ter sido compreensível e a gente fica à disposição para os debates. Muito obrigado pela atenção. Bom, nós que agradecemos, João. Vamos para o nosso debate, né? A Bárbara faz a condição, temos as perguntas também, porque aí vai permitir com que a gente tenha condição de fazer com que o público esclareça alguma dúvida em cima de todos os pontos apresentados aqui na palestra. Perfeito, gente. Primeiro, muito obrigada aos meus colegas aqui de painel. Acho que cada uma das explanações foi ótima e contribuiu para a gente conseguir formar mais a percepção sobre o tema. Lembrando vocês que as perguntas são enviadas via QR Code, mas como a gente extrapolou um pouquinho o nosso horário do painel, a gente vai responder 2 perguntas de vocês que eu já recebi, porque o pessoal já estava me mandando aqui. E aí a primeira pergunta vai para o João, que o povo quer saber, João. Você falou muito, mas no final das contas, a reforma tributária é boa ou é ruim para o setor de geração distribuída? Bom. Não vale responder como advogado. Eu gostaria de separar a geração distribuída para responder essa pergunta em 2 fatores, em 2 grandes grupos, né? Os pequenos produtores que estão no Simples, a reforma tributária, como ela está estruturada agora, ela, eu diria que vai ser neutra para boa. Por quê? A sua sistemática de arrecadação, ela vai continuar. Isso se o Simples não for modificado dentro disso, certo? Tem um ponto dentro do Simples de atenção, que é uma coisa que me preocupa também, e é por isso que é bom a gente ler o texto, né? A gente fala muito sobre a reforma tributária, muita gente fala, muito conteúdo é consumido, mas uma coisa que me preocupa é a forma como as coisas estão escritas e como elas passarão, né? Porque a gente está em 2024, mas os problemas sobre isso que está se escrevendo agora, eles vão ocorrer ali em 2034, 2035, certo? E a gente não vai lembrar do que pensava hoje a respeito disso que está sendo discutido. O que vai valer é a interpretação que vai ser feita lá na frente, a respeito daquilo que passou. E uma das coisas que está colocada lá, nas entrelinhas, isso é uma coisa que não é muito falada, é o aumento de poder fiscalizatório da Receita Federal sobre o Simples. Que vai ser criada uma figura do sócio de fato, que é aquela pessoa que faz arranjos no Simples, vai criando vários CNPJs, né? E esses CNPJs são interligados. Às vezes é um parente, às vezes é um outro, assim, uma pessoa. A partir da reforma, a Receita Federal ela vai poder ter o poder de dizer que aí existe uma sociedade de fato entre essas vários CNPJs que estão no Simples. Isso, na verdade, não poderia estar incluído no Simples, deveria ser uma empresa enquadrada em outro regime, porque está ultrapassando os limites. Então, em tese, eu até desconfio que a Receita Federal até tem o poder tecnológico já para rastrear isso, as receitas, a federal e as estaduais, principalmente, né? As municipais eu não sei tanto, mas eu acredito que os estados mais organizados já teriam o poder fiscalizatório a respeito disso. Mas, com a reforma, nesse ponto específico do Simples, isso vai estar legislado. Então, é neutra para boa, com essa grande ressalva a respeito do poder fiscalizatório, ok? Para o resto da cadeia, eu acredito que quem está no lucro real, eu acho que vai ser positivo, certo? E quem está no lucro presumido, aí tende a ser negativo, né? Tende a haver um aumento de carga. É basicamente isso. Boa, obrigada. E aí, já que a gente está falando de tributo, a outra pergunta vai para o Pança. Que o pessoal perguntou, Passarela, como é que essa mudança na questão dos ex-tarifários que você trouxe
impacta na viabilidade econômica de novos projetos? Bom, vai impactar no curto prazo, não muito, porque a gente tem ainda o sistema de cotas que está válido e o sistema de distribuição do Brasil está buscando antecipar, inclusive, compras para manter um estoque mais alto, que é ruim, porque na queda de preço você ter um estoque alto hoje é ruim, mas vai ser na ordem de 10% o incremento sobre o valor dos módulos solares, que representou em algum momento 50% do CAPEX de equipamentos, mas com a queda do preço do watt-pico dos módulos, perdeu a importância do módulo dentro do volume total, hoje deve ser alguma coisa perto de 30%. Então, impacta em 10% sobre 30%, mais ou menos isso. Eu acredito que isso daí vai aparecer para o consumidor final e para os integradores, não para os distribuidores, para os integradores, vai aparecer isso daí a partir do segundo trimestre do ano que vem, né? E depois, novamente, em 2026, volta de novo isso, porque vai acabar as cotas muito rapidamente. Então, primeiro semestre de 2027, praticamente não tem mais cota. O volume de cotas não vai ser suficiente nem para encarar o ano de 2027. Mas é 10% sobre 30%. Tá ótimo. Gente, eu queria agradecer vocês por terem sido essa excelente audiência. Queria agradecer meus colegas aqui também de painel. E queria lembrar vocês de que a gente fez um compromisso juntos de vocês mandarem a mensagem, a foto, o que for, para o senador dos estados de vocês, para a gente pressionar pela aprovação do PL 624. Muito obrigada. Nós que agradecemos a todos os integrantes desse painel e a todos que tiveram a possibilidade de interagir mandando perguntas. Antes de sairmos para o almoço, eu vou passar algumas orientações aqui rápidas, tá bom? Peço para que todos participem da nossa pesquisa de satisfação. Nós vamos colocar o QR Code aqui no telão.